Domingo passado, nós celebrávamos a celebração de Pentecostes. E até na ocasião nós dizíamos que nesse momento a nossa igreja nascia. E se ela nascia, ela tinha um propósito: a anunciar ao mundo a salvação. E a prova que Jesus está vivo no meio de nós é este convite feito não somente para aquela igreja primitiva, mas feito também na igreja de hoje, para sermos verdadeiras testemunhas de Jesus. É claro que nós não fazemos isso isoladamente, nós fazemos isso também comunitariamente. A nossa fé, ela é uma fé de comunidade. Nós vivemos juntos, unidos. Se nós pegamos os textos sagrados, nós vamos ver que em muitas maneiras Deus fala conosco para sermos na comunidade a presença viva do seu amor. Na primeira leitura tirada do livro do Deuteronômio, nós vemos Deus mostrando o seu querer. E qual é o querer de Deus? Que todos nós encontremos nele o único Deus, e fora dele não há salvação. Que somente nele nós encontramos a vida, nós encontramos a esperança. Mesmo que passemos pelos sofrimentos, mesmo que passemos pelas dificuldades, em nossos corações, o Senhor quer gravar os teus mandamentos. E quer fazer com que nós também sejamos salvos, a partir da nossa escolha. Por isso que São Paulo, na segunda leitura, nos troca a ideia de escravo para filhos. Não somos mais escravos, somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, temos uma herança. E como é bom saber e ficar esperando uma herança. De vez em quando a gente fica aí, na expectativa de recebermos uma herança para que a gente consiga fazer algum investimento na vida. Mas aqui nós estamos hoje para saber também se Deus realmente vai nos dar essa herança. Ele não vai dar, Ele já deu para nós a herança. O que cabe agora é cada um de nós fazermos esse caminho ao encontro de Jesus. Ou como nós ouvimos no evangelho de hoje, em que Jesus pega os 11 discípulos na Galileia, lá no monte, e ali se revela, e ali mostra para eles, se apresenta diante deles, e dá a cada um a missão: ide e fazei discípulos todos os povos meus. A proposta de Jesus não é buscar uma fé unilateral apenas para mim, mas é fazer com que essa fé que eu recebo de Deus, eu também levo para o outro, eu também proclame para o outro, eu faço chegar até as pessoas, até os confins do mundo. Olha que Jesus diz que não basta apenas ser batizado, é preciso também ser ensinado e exortado a caminhar nos caminhos do Senhor. Batizar e ensinar são duas coisas que vai fazendo com que de fato nós tornemos verdadeiros discípulos, missionários na nossa igreja. Ser batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, num contexto de uma fé comunitária. E é assim nós vamos revelando ao mundo que nós não estamos sozinhos. Aliás, Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Ou seja, mesmo que nós passemos por qualquer dificuldade, o Senhor está conosco. E assim nós devemos também, de certa maneira, irmos acendendo a vela, a esperança do nosso povo, para que não fiquemos indiferentes. Ah, mas estou enfraquecido, a minha fé está um pouco frágil, Olha, faz parte do processo, Subir ao monte, diz o texto aqui do evangelho de hoje, que quando viram Jesus, prostraram-se diante dele, e ainda assim alguns duvidaram. Se lá atrás já duvidaram, imagina nos dias de hoje. Que nós queremos um Deus que venha e que resolva os nossos problemas já, agora. É difícil saber esperar em Deus, E é preciso que nós esperamos em Deus. Aliás, Deus não mora em nós, somos nós que moramos em Deus. E quando nós moramos em Deus, nós estamos sujeitos também a tudo aquilo que Ele tem para nós, para nos mostrar.
Só que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o mesmo Deus revelado em 3 pessoas. Nenhuma é maior do que a outra. Nem o Pai é maior que o Filho, nem o Filho é maior que o Pai e o Espírito, e nem o Espírito é maior do que o Filho e o Pai. São todos iguais. E aliás, onde está um, o outro também está. Os outros também estão. Assim é a nossa fé, comunidade. A Santíssima Trindade revela para nós no início da segunda vida pública de Jesus, no tempo comum. Para que realmente sejamos discípulos, nós devemos viver comunitariamente. Sabe por quê? Porque na comunidade nós também vivemos os atropelos da fé. Na comunidade nós passamos também pelas dificuldades. É na comunidade que nós devemos fazer a experiência de Deus. Porque é aqui que nós estamos inseridos. Eu chamo a atenção para a segunda leitura, que quando Paulo diz aos romanos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E ele não é só filho de Deus, mas como ele também é enviado para fazer, para resgatar no irmão, na irmã, naquele que de certa maneira se desviaram, a resgatar nele a imagem e semelhança de Deus. Olha, essa diferença aqui nos coloca num pé de igualdade. Somos todos irmãos, somos todas irmãs. Quando nós nos comprometemos e cuidemos uns dos outros. Paulo diz, nós não somos mais escravos. Aliás, a religião não pode nos escravizar. E Deus também não nos escraviza, não nos coloca castigo. Ah, você está tendo isso porque você não deixou de fazer isso ou fazer aquilo. Ah, você está sofrendo isso porque Deus está te castigando. Não. Diz o texto aqui que nós somos livres em Cristo Jesus. Aliás, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora, essa liberdade em Cristo tem que fazer com que nós também sejamos, neste mundo, um homem e uma mulher que se tornam discípulos, missionários de Jesus. E que não só anuncia para si mesmo, mas que consiga também anunciar aos demais. Que consiga falar ao mundo, que consiga expandir para o mundo que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor da nossa, da minha, da tua, da nossa vida. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, diz São Paulo, nós somos herdeiros de Deus. Né? E qual é a herança que nós recebemos? A vida eterna. Aquele povo que estava na escravidão e que nós ouvimos na primeira leitura, direcionado por Moisés, recebeu como herança a terra prometida. Uma terra que mana leite e mel. Agora este povo está ali. E nós estamos aqui caminhando. E Deus está conosco em todos os momentos. Há momentos em que parece que Deus se cala na nossa vida. Eu não sei se você já esteve ou já sentiu essa experiência do silêncio de Deus. E é necessário também que nós sintamos isso. Porque se nós não entrarmos e não atravessarmos o deserto da nossa vida, e não formos conduzidos no deserto da nossa vida por Deus, nós não faremos a experiência de Deus. A experiência de Deus também é perca. A experiência de Deus também é mutilação, é sofrimento do tempo presente, porque nada, nenhuma situação é comparada com a glória divina. Eu sei que nós estamos no tempo da modernidade, em que tudo se resume num apertar de botão. Eu aperto o botão, as coisas acontecem. Olha, no tempo de Deus não é assim. No tempo de Deus podemos apertar um monte de botões que não vão acontecer. Mas no tempo dele vai acontecer. O que nós precisamos de fato é saber esperar. O próprio Espírito se une ao nosso Espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. Podemos perder tudo neste mundo. A única coisa que nós não podemos perder é a esperança. Nós não podemos perder o amor de um Deus Pai, de um Deus Filho e de um Deus Espírito Santo. E que unido em nós e unido ao nosso Espírito, santifica cada um de nós. Vai nos dando vida, vai fazendo que nós também tornamos sinais de vida no meio das pessoas. Reta é a palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Ou seja, este é nosso Deus. É um Deus que envia cada um de nós. Olha, Jesus hoje nos dá essa missão. Toda autoridade me foi dada sobre o céu e sobre a terra. Lá na primeira leitura nós ouvimos Moisés falando para o povo de Deus. Não existe outro Deus.
Ele é o Senhor do céu e é o Senhor da terra. Eu creio que talvez, se na nossa vida nós fizermos essa experiência e dizer que tudo que tenho e tudo que temos é de Deus, no céu e na terra, pode ter certeza que nós atravessaremos o deserto, mas não estaremos só, porque o Senhor estará conosco. Só que para isso é preciso disposição. Mas não somente subir para o monte, porque veja, no Evangelho, os discípulos subiram para o monte. Significa o aconchego, a acolhida. É bom estarmos aqui, mas não é aqui que nós vamos fazer a experiência de Deus realmente, é na vida. É voltando para o nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa, na nossa sociedade, transformando este mundo obscuro por um mundo de luz. E essa luz somos nós. Vocês ouviram no Evangelho que ele dizia assim, naquele tempo, os 11 discípulos. E nós sabemos que não são 11, são 12. E aí a pergunta é, por que está escrito 11? Porque o 12º discípulo sou eu e é você. Então nós subimos ao monte para poder fazer a experiência. Nos prostramos diante de Jesus quando nos ajoelhamos, né? Quando recebemos a comunhão. Às vezes até aqui dentro nós saímos um pouco meio incrédulo, mas não importa. O Senhor continua a manifestar para nós. E depois ele diz, a autoridade foi dada sobre mim, para mim, e por isso eu vos envio. Ide e fazei todos os discípulos meus. Ou seja, eu não faço uma experiência de fé para mim. Eu sou melhor do que o outro na fé. Eu sou melhor do que daquele irmão que não vai à igreja. Eu sou melhor do que aquele casal. Não é para isso. Estamos aqui para recebermos a graça de Deus. E a graça de Deus abundantemente cair sobre nós. E depois, nós sermos sinal. Nós sermos, canal dessa graça de Deus na vida das pessoas. Não adianta nada nós comungarmos semanalmente, não adianta nada nós fazermos todas as nossas orações, se no dia a dia nós não cumprimos aquilo que Jesus falou. Ide pelo mundo todo, e pregai o Evangelho, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não só falar isso, mas ao mesmo tempo ensinar. Amados irmãos, amadas irmãs, sabemos que em muitos momentos das nossas vidas, alguns de nós, até mesmo eu, em muitos momentos, não sou livre, mas sou como escravo. Tenho dentro de mim a escravidão. É preciso que eu volte para Cristo, porque somente em Cristo há liberdade. Assim somos nós. Agora imagine, nós todos preocupados uns com os outros, no cuidado e no zelo, sempre acreditando e dizendo, aquele meu irmão, aquela minha irmã pode ser melhor. E a partir do meu envio, a partir da minha missionariedade e a partir do meu anúncio, eu posso fazer com que aquele irmão chegue ao conhecimento de Deus. Nossa, seria maravilhoso se nós adentrássemos nessa proposta. Nesse período de pandemia que está todo mundo isolado, todo mundo fechado, e ninguém quer falar nada com ninguém, e ninguém quer se comunicar com ninguém. É preciso que nós falemos, porque nós somos enviados. Nós começamos a missa dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e terminamos a missa recebendo a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois somos enviados. Não é enviado para casa para comer e dormir, mas é enviado para poder depois praticar aquilo que você experimentou, como os discípulos experimentaram no monte, a experiência de Deus. Toda a experiência de Deus, ela precisa ser partilhada. Toda a experiência de Deus, ela tem que ser transmitida para que ela possa também fazer a sua missão. Ou seja, somos discípulos. E se muitas pessoas se desviaram disso, é missão nossa ajudá-los a encontrar novamente o caminho de volta para o Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a nossa fé, ela também professada. É algo que a gente acredita. Quando eu digo creio, eu não estou com dúvida. Eu creio, eu sei disso, porque o Senhor está comigo.